Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia hoje, professor Nicolas aqui. Adianto para vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Não vai ser ao vivo. Então, fiquem à vontade para, no decorrer enfim, quando vocês estiverem assistindo a aula, quando estiverem estudando, revisando, se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Para falar comigo via WhatsApp e da forma que preferirem, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai estar finalizando o nosso assunto de filosofia. Capítulo 8, a gente vai estar tratando de pós-modernidade, tá bom? Não se espantem se a aula ficar um pouquinho corrida, né, porque eu queria dar uma enxugada, né, nos detalhes e pegar o mais importante para que a gente finalize isso em uma aula só, tá? Então a gente vai tratar um pouquinho sobre pós-modernidade e aí uma das coisas importantes que a gente precisa é, saber, né, sobre pós-modernidade é justamente o contexto, né? Antes de entrar nos conceitos, nos filósofos, é bom saber o contexto em que esse período ele se encontra, onde é que isso acontece, tá? Então, ah, do ponto de vista da sociologia, a pós-modernidade ela se dá, ela começa a acontecer, ela começa a entrar em cena a partir da queda do Muro de Berlim em 1989. É o marco, né, do início da pós-modernidade. Mas dentro da filosofia existe uma outra visão, né, para o início desse período histórico, dessa linha de pensamento, tá? Que é justamente quando a razão do iluminismo ela começa a entrar em crise, né, e aí os filósofos, né, os estudiosos, eles têm a vida e a obra de Nietzsche como marco, né, de início desse período da história, tá bom? E aí, dentro da pós-modernidade, a gente tem alguns filósofos muito importantes. Um deles é Michel Foucault, um pensador francês, tá? Um filósofo francês, um dos mais influentes do século XX, que escreveu sobre diversas áreas de conhecimento. Tá? A gente vai se ater aqui um pouco, né, à filosofia e à sociologia. Apesar de a gente estar estudando filosofia, a gente vai ver que boa parte do que ele escreve tem muito a ver com sociologia também. Tá? E aí, sobre Foucault, o que é importante a gente destacar? Ele era adepto do estruturalismo. Tá? Ele criticava muito os conceitos, os preceitos, os fundamentos, né, do existencialismo e do positivismo. Tá? Ele se dedicou muito a estudar essas relações entre o poder e o saber, ou seja, entre as relações entre poder e conhecimento, tá? Através de duas áreas que foram fundadas por ele, que é justamente a arqueologia do saber e a genealogia do poder, né? Onde ele vai lá, tenta buscar as origens do poder, né? As origens do conhecimento, para tentar entender melhor uh, como eles exercem as suas influências na sociedade, tá? E o estruturalismo, né, que é a corrente da qual Michel Foucault é adepto, é justamente essa corrente filosófica que se apega, né, aos preceitos da linguística para tentar descobrir quais são as estruturas que sustentam os fatos sociais. Tá? E aí ele acaba concluindo que os fatos sociais são a própria estrutura dos acontecimentos. Tá bom? A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Tá? E aí, outra coisa importante sobre Foucault é que ele vai na contramão, né, da tradição filosófica, quando ele afirma que o poder ele não é exercido única e exclusivamente pelo Estado, né, mas está distribuído, fragmentado, né, em todas as camadas da sociedade de alguma forma, né, em maior ou em menor grau, mas está disseminado em todas as camadas da sociedade. Tá bom? E aí ele acaba dizendo, né, justamente que o conhecimento e o poder, né, o saber e o poder, eles possuem relações intrínsecas, né, uma vez que, de acordo com ele, né, ele formula essa frase aqui, ele diz o seguinte: não existe relação de poder sem uma constituição correlativa de um campo de saber. E não existe saber que não constitua ao mesmo tempo relações de poder. Então ele vai dizer basicamente que sempre que a gente tem, e isso aqui é quase que uma paráfrase a um filósofo muito relacionado ao campo das ciências também, que é o Francis Bacon, quando ele diz que saber é poder, né? Que conhecimento é poder. Então a gente percebe uma relação clara aqui entre essa afirmação do Foucault e essa frase do Francis Bacon, tá? Então é justamente isso. O conhecimento ele exerce, né? Ele serve como um instrumento de poder, tá? E aí ele empreende, né? Ele cunha justamente esse conceito de genealogia do poder para buscar, né, as origens, né, em busca das origens do saber, tá? E aí
ele tem uma obra intitulada História da Loucura na Idade Clássica, e ele vai dizer que a razão, né, por si só, por conta própria, ela já é um instrumento de poder. Né, e ele usa, é bem interessante isso, ele usa como exemplo os loucos, né, na Idade Média e na Idade Moderna. Quando ele diz loucos, são pessoas com algum problema, né, de sanidade, algum problema mental. Ele vai dizer que a razão, né, ou seja, a sanidade, ela se constitui como um instrumento de poder, porque os loucos na Idade Média Moderna eles eram segregados, né, eles eram colocados à parte, porque apresentavam algum desvio de racionalidade, algum desvio de razão. Tá? Então, ele pega algo simples, né, algo tido como natural, que é a razão, e ele tenta, né, construir essa argumentação de que a razão por si só já é um instrumento de poder, né, usando esse exemplo dos loucos, né, na Idade Média e na Idade Moderna, que eram segregados por terem esse desvio de racionalidade. Tá? Um outro exemplo que ele usa dessa genealogia de poder é justamente na questão dos criminosos, das pessoas que infringem alguma lei, né? E ele vai trabalhar sobre essa questão da punição aos criminosos, né? Que antigamente, né, hoje em dia não, mas antigamente era feita, essa punição era feita através de castigos, né, sofrimentos físicos, mas agora é feito de outra forma, né, normatizada pelas ciências humanas, né, pelo direito, pela psicologia. Existem leis que, de certa forma, inibem o indivíduo a não agir de uma determinada forma ou estimulam o indivíduo a agir de uma outra forma desejável. Né? Então agora Foucault ele vai dizer que esse controle exercido sobre o cidadão não é mais através da punição, né, mas é através da vigilância. Tá? Tem algo mais na frente sobre isso que a gente vai se aprofundar. Ele vai dizer o seguinte, ó, como a punição e a coerção na atualidade são exercidas dentro de uma normatização, ou seja, existem leis, existem códigos, o poder se exerce por meio do adestramento, da disciplina e da educação dos indivíduos para torná-los úteis e produtivos para a sociedade, segundo o princípio utilitarista, em que vigiar coíbe, né, ou seja, intimida, é mais útil do que punir, certo? E aí ele tenta achar base para isso dentro de vários espectros, né? Dentro das fábricas, das escolas, dos hospitais, instituições militares, presídios e etc. Ele vai dizer justamente que vigiar é mais útil do que punir. Né? Você colocar medo no indivíduo, né? Com aquela ideia de que ele está sendo observado. Um exemplo disso é quando você entra em alguma loja, né? Tem lá aquela plaquinha com um smileyzinho sorrindo, né? A carinha amarela sorrindo. Tá lá, sorria, você está sendo filmado. Então é uma forma de inibir o indivíduo a não tentar furtar nada porque ele está sendo observado. É uma forma bem prática, né, e cotidiana de exemplificar isso que Foucault ele empreende. Tá? E ele vai dizer o seguinte, apesar de ser mais brando do que o castigo físico, ou seja, você vigiar é algo bem mais leve do que você castigar fisicamente alguém, o poder disciplinador ele é infinitamente mais eficaz do que esse castigo físico, porque ele está inserido em todos os lugares. Muito difícil você encontrar um lugar hoje que não tenha essa presença de câmeras, né, de algum tipo de vigilância. Tá? Então ele vai dizer o seguinte, no século XX, né, as cidades, as próprias edificações passaram a ser construídas, né, concebidas, imaginadas, dentro de uma visão que favorecesse a vigilância. Tá? Para evitar que os indivíduos apresentassem, né, esses desvios de comportamento que fossem de contra as normas locais. E ele vai dizer que são os saberes da arquitetura sendo aplicados a esses mecanismos de poder e de vigilância. Tá? Então você percebe que ele vai aplicando nessa teoria da vigilância em várias áreas de conhecimento, tá bom? Até mesmo na arquitetura. E ele diz isso, né? Vivemos numa sociedade de vigilância ou, né, sociedade disciplinar, que é encarregada de disciplinar os indivíduos por meio da docilização dos corpos, ou seja, deixar os indivíduos mais dóceis, menos selváticos, menos selvagens, tá? E aí ele nessa obra Vigiar e Punir, tem esse excerto aqui, esse trecho, que diz o seguinte: a disciplina fabrica, assim, corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta a força dos corpos, em termos econômicos de utilidade, e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. A coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e a dominação acentuada.
Então ele vai dizer justamente que essa disciplina ela é usada de duas formas. Para aumentar, impulsionar a produtividade, a obediência, a utilidade das pessoas e para diminuir um outro aspecto, diminuir uma outra força que é justamente, né, de uma revolta, por exemplo, tornando as pessoas mais obedientes, tá? Então ele mostra justamente esses dois lados, né, da disciplina, aumentando e diminuindo características do ser humano para que ele se torne mais dócil, sendo mais útil, né, e sendo mais facilmente dominado. E aí, essa disciplina das individualidades, né, é o estudo de cada detalhe do corpo para melhor agir sobre ele, para melhor dominar sobre ele. E tem 4 princípios, né, que vão estar relacionados a isso. O primeiro princípio é o princípio celular, que se refere à distribuição dos corpos no espaço, de forma que seja fácil e prático vigiá-lo. Então, na escola, por exemplo, a gente distribui, né, vocês alunos em filas. Por quê? Porque fica mais organizado, fica mais fácil de observar cada um do que se fosse, né, uma cadeira por cima da outra, uma mesa por cima da outra. Então isso é um exemplo básico, tá? O segundo princípio é o princípio orgânico, que diz o seguinte: as atividades para disciplinar o corpo devem ser vistas como naturais pelos indivíduos. Então, dificilmente você chega na sala de aula e questiona por que a cadeira está disposta daquela forma, né? É algo meio que tido como natural para a gente já. Então, é algo orgânico, é algo natural. A gente não questiona, a gente não estranha, né? A gente estranharia se a sala tivesse toda bagunçada. O terceiro princípio é o princípio genético, né? Ele vai observar a evolução das práticas, né, de disciplinarização ao longo do tempo e vai vendo quais as que são mais eficazes, né, para cada situação, para cada caso, tá? E o quarto princípio é o princípio combinatório, que é essa organização massiva, né, de diversos corpos para se obter uma força em massa, desprezando-se a individualidade. Isso aqui entra um pouquinho, né, dá para a gente fazer um link com um assunto que a gente viu de sociologia de cultura de massa. É justamente isso aqui. É meio que anular um pouco a individualidade, né, e considerar o todo, né, da sociedade dos indivíduos. Tá? E aí dessa forma, a disciplina ela não vai usar de força excessiva, né, de violência, mas por meio da vigilância, né, ela vai conseguir moldar, né, disciplinar de forma mais fácil, né, as pessoas, tá, os indivíduos em cada ambiente, tá bom? E aí a gente encerra essa parte de Foucault aqui, né, de vigilância e tudo mais, e a gente vai entrar na parte mais de filosofia da ciência, tá? Essa parte aqui é bem interessante. Ele vai dizer o seguinte: as ciências elas são um campo de conhecimento relativamente novo na história da humanidade, né? Então a gente já fala sobre ciência há muito tempo, mas quando a gente pega na história da humanidade como um todo, é algo bem recente, tá bom? Aproximadamente século XVI. Então, até o século XVI, o que é que a gente tinha como verdade? Né? A física de Aristóteles, certo? A reinou absoluta aí, com uma explicação racional da natureza por cerca de 20 séculos. Porque a gente sabe que antes de Aristóteles a gente tinha os filósofos pré-socráticos, e antes dos pré-socráticos a gente tinha a mitologia. Então, em primeiro lugar, a gente tem a mitologia como uma forma de tentar explicar a natureza, os acontecimentos do mundo, da natureza, o surgimento do universo, a criação de todas as coisas, certo? Depois da mitologia a gente vai ter os filósofos pré-socráticos, que eles começam a buscar ali na própria natureza respostas, né, para esses acontecimentos, e depois com Aristóteles a gente tem a física dele, que é o que passa mais tempo vingando, é o que passa mais tempo reinando ali, com uma explicação racional da natureza, né, pra gente, tá? E aí isso começa a mudar, né, nesse contexto de século XVI, durante o período de Renascimento, tá? Quando se tem uma nova perspectiva, se tem uma nova abordagem sobre, né, esse estudo dos fenômenos da natureza. Então, os precursores, né, desse movimento, dessa revolução científica, foram justamente Galileu e Copérnico, né, com os estudos deles sobre, né, os astros, a Terra e o próprio universo. E aí a ciência ela acaba surgindo como uma forma de conhecimento que vai buscar explicar a natureza, explicar os fenômenos da natureza com base em princípios matemáticos. Então a gente tem
essa, essa aliança entre a matemática, né, e a filosofia da ciência. Né? A matemática se torna a linguagem utilizada para explicar, né, os acontecimentos e fenômenos da natureza, tá? Que por serem princípios matemáticos, eles são indubitáveis, não é algo subjetivo, é algo extremamente objetivo, tá? Para se construir um saber que seja, né, embasado, que seja firme, né, desenvolvido pela matemática. E aí, com essa separação da filosofia e das ciências, né, porque até então as ciências elas faziam parte da filosofia, e quando a gente chega nesse período do Renascimento, a gente tem essa separação, né, em filosofia e ciências, né, se tornando duas grandes áreas de conhecimento. Vai surgir um novo campo de investigação filosófico, né, que é justamente a filosofia da ciência, tá? Com o propósito de é, investigar, é, questionar esses fundamentos do conhecimento científico, né? E aí a filosofia da ciência ela vai investigar justamente esses conceitos científicos, a validez de cada um desses conceitos, os métodos científicos que são utilizados para se testar uma hipótese, para se formular as teorias, certo? Além de analisar esses argumentos das ciências, os impactos de cada um deles no conhecimento, sejam eles negativos ou positivos, né, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente, tá bom? Então, a filosofia da ciência ela acaba surgindo como uma consequência dessa separação entre a filosofia e as outras ciências. E aí tem algumas características importantes do conhecimento científico que a gente precisa abordar. Então, a partir da Idade Média, as ciências elas foram estruturadas, né, como uma área de conhecimento que possui as suas próprias características, né, distinta das demais. Então, algumas características são a linguagem matemática, a observação, né, da natureza dos fenômenos, a experimentação, né, como uma forma de testar as hipóteses, tá? A comprovação, que é o resultado dessa experimentação, ou a não comprovação dessas hipóteses, né, que são as principais características aí da ciência, tá? Do conhecimento científico. Só que existem algumas outras coisas importantes, tá? Uma delas é o fato de que toda ciência é composta de hipóteses e teorias, né, que são criadas para solucionar situações e problemas. Professor, qual é a diferença entre uma hipótese e uma teoria? A hipótese é uma especulação, é uma ideia, é um questionamento sobre algo. E aí eu testo essa hipótese, certo? Dependendo do resultado dessa hipótese, né, se ela for confirmada, ela se torna uma teoria, tá? Para depois ela se tornar uma lei, para depois ela se tornar algo mais concreto, tá bom? E aí é justamente isso aqui desse segundo tópico, né? As hipóteses são as suposições iniciais e são provisórias, ou seja, uma hipótese ela é hoje e amanhã não é, tá? Ela é provisória, ela é temporária, tá? Para serem demonstradas ou verificadas, né? Para serem testadas através de investigação científica. E aí quando as hipóteses elas não são comprovadas, elas exigem uma reformulação da hipótese inicial. Se eu tenho hipótese, eu testei e não consegui provar aquilo, eu preciso mudar, né, a minha hipótese inicial até chegar numa conclusão correta, né, sobre a minha investigação, tá? E aí quando eu tenho essa comprovação das hipóteses, eu vou estar apto, né, a formular leis, certo? Que vão estabelecer as expressões de modo sintético e simples, né, formando teorias que vão coordenar fatos, né, e leis, tá? Então é basicamente o progresso dentro do campo científico. Tem a hipótese, se eu comprovo a hipótese, eu vou poder formular alguma lei dentro daquele aspecto que vai me permitir formar teorias, né, e explicar fatos e leis, né, da natureza. E é a ciência, né, outra característica muito importante da ciência, do conhecimento científico, é que ela possui um objeto de estudo específico, certo? E esse objeto de estudo específico ele é um recorte da realidade, tá? Porque não dá para abordar a realidade como um todo. Eu preciso recortar uma área menor para que meu próprio intelecto ele seja capaz de captar aquilo, né? Não dá para observar e aprender tudo que existe. Por isso a ciência ela vai recortando áreas cada vez menores, tá? Se vocês estiverem na faculdade, vocês vão passar por isso na hora de escolher um tema para o trabalho de conclusão de curso de vocês. Vou dar o meu exemplo. Na minha graduação de nutrição, eu fui trabalhar qualidade de vida, certo? Mas eu não podia trabalhar simplesmente qualidade de vida porque é algo muito amplo.
Então eu ia ter que diminuir isso, eu ia ter que ir afunilando isso. Então, no final, o meu tema do TCC foi a avaliação da qualidade de vida e do risco nutricional e da insegurança alimentar de pessoas vivendo com HIV e AIDS no estado da Paraíba. Então você vê, qualidade de vida e o finalzinho, né? De pessoas vivendo com HIV e AIDS no estado da Paraíba. A gente vai afunilando, para quê? Para que se torne mais específico, mais delimitado, né, o nosso objeto de estudo, tá? Então, como não é possível analisar a realidade como toda, a gente vai recortando, vai delimitando o objeto de estudo, né, para realizar a nossa investigação. Então, o cientista ele faz um recorte da realidade, né, para conseguir estudar e investigar em todos os seus aspectos, tá bom? A gente sai do mais geral para o mais específico. E aí, toda ciência, né, outra característica importante é que toda ciência possui um método, né, que vai servir de base para essa investigação científica, né, através dessas hipóteses e teorias sobre o seu objeto de estudo. Tá? E o método, né, o que é o método, professor? É justamente o caminho que o cientista, que o investigador, que o pesquisador vai traçar, né, para provar as suas hipóteses, né, para tentar provar as suas hipóteses. Então, é um conjunto de regras, técnicas e procedimentos que são necessários, né, às várias ciências para obter explicações sobre o seu objeto de estudo. Tá? E aí tem um esquemazinho aqui que resume tudo isso que a gente falou até agora sobre o método científico. Tá? Então, primeiro a gente tem uma hipótese, né? São essas ideias que surgem através da observação dos fatos, e essas ideias elas podem ser comprovadas ou não. E aí, para isso, a gente vai verificar essas hipóteses, né? A gente vai testar essas hipóteses. Então, elas são submetidas à observação, à experimentação, verificação e comprovação ou não para formar uma teoria. Se as hipóteses forem comprovadas, elas se tornam uma teoria, né? Elas ganham uma concretude maior, uma credibilidade maior. Tá? Se elas não forem comprovadas, né, o cientista ele volta para o início, né, ele reformula suas hipóteses para começar, né, recomeçar todo o processo, né, evitando os mesmos equívocos. Tá? E aí dentro dessa área de filosofia da ciência, de método científico, tem duas figuras muito importantes. Tá? A primeira é o Karl Popper, certo? Que ele buscou justamente delimitar o conhecimento científico, né, das demais áreas de conhecimento, e para isso, né, ele afirmou que a ciência não é um conjunto de conhecimentos verdadeiros. Tá? Ele vai dizer que a verdade científica é uma união, é uma unidade, uma junção, né, entre cooperação e argumentação, certo? Para se chegar em um resultado mais objetivo, né, de um mundo possível, né, de uma realidade possível, através dessa verificação dos fatos. Tá? E aí Popper ele vai dizer algo importante aqui, que é justamente essa ideia de que o conhecimento é sempre provisório. Tá? Porque toda teoria ela é passível de refutação. Então, ele vai dizer que a nossa verdade hoje, né, aquilo que a gente tem dentro da ciência como verdade hoje, pode ser que amanhã seja descoberto algo que revogue o que a gente tem hoje. Tá? Tem alguns exemplos aqui mais na frente. Mas ele vai dizer que o conhecimento científico é provisório porque ele sempre vai ser passível de refutação. Se ele não é passível de refutação, ele não é conhecimento científico. Tá? Que é justamente esse conceito aqui que ele chama de falseabilidade, essa possibilidade de ser refutado. Tá? E aí Karl Popper ele afirma isso, e tem outro cara que concorda muito com ele, que é justamente o Thomas Kuhn. Tá? Que ele traz um conceito importante também, que é o conceito de paradigma. Tá? O que é paradigma? Ele vai dizer o seguinte: a ciência não possui uma objetividade, né? A objetividade que ela pretendia, certo? Na verdade, ela está cheia de subjetividade. Então isso aqui é algo muito polêmico, gente, porque o conhecimento científico ele sempre foi muito exaltado por ser considerado um conhecimento muito objetivo, um conhecimento que não tem a subjetividade do pesquisador dentro dele. O pesquisador está ali como alguém imparcial que está buscando a verdade. Só que Thomas Kuhn vai dizer o contrário, ele vai dizer que a ciência está cheia, né, de subjetividade, né, do próprio pesquisador, né, na medida que ela vai promover esse debate sobre as próprias formulações dela, sobre os interesses relacionados a esses estudos científicos. Né, então ele vai dizer que ela está imbuída, ela está encharcada de subjetividade. E aí da mesma forma que Popper afirmou, né, que o conhecimento científico é provisório, o Thomas Kuhn ele afirma isso também. Tá?
E aí ele traz esse conceito de paradigma, que é o mais importante, talvez, dessa aula, que é o que eu queria que vocês gravassem muito, esse conceito de paradigma, tá? O que é esse paradigma? Nessa obra do Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas, ele estudou a evolução das ciências ao longo da história, certo? E ele descobriu alguns mecanismos que movimentam o pensamento científico. E ele acabou concluindo, né, que a ciência ela evolui por meio de paradigmas. Professor, o que são esses paradigmas? É tudo aquilo que a gente tem como verdade em uma determinada época. Tá? São modelos conceituais, estruturais, formulações, fórmulas, teorias, interpretações e representações que os cientistas criam para explicar o funcionamento do universo, né, e tudo que está contido nele numa determinada época. Tá? E aí esse conjunto, né, teórico-científico, que Thomas Kuhn chama de paradigma, ele é reconhecido universalmente e é considerado, né, como um modelo pela comunidade científica. Tá? Então, exemplos de paradigma. Um que a gente deu no início da aula, a física de Aristóteles, certo? Que perdurou ali por muito tempo como uma verdade, né? Até a gente chegar na astronomia de Nicolau Copérnico. Tá? Então, a física de Aristóteles era a ciência normal e a astronomia de Copérnico era o paradigma, ou seja, foi o que tomou lugar, né, e se demonstrou ser algo mais próximo da verdade. Tá? Um outro exemplo, a física de Newton, né, e a teoria da relatividade de Einstein. Tá? A teoria da relatividade de Einstein substituiu a física de Newton em certo sentido. Então, a evolução da ciência, né, de acordo com Thomas Kuhn, ela acontece, ela ocorre por meio desse conflito entre diferentes paradigmas, onde um novo paradigma derruba um antigo e ocupa o seu lugar, tá bom? Então, paradigma é isso. E essa virada de um paradigma para o outro é justamente o que Thomas Kuhn vai chamar de revolução das ciências, ou revolução científica, tá bom? Ele vai dizer que enquanto a gente tem um conjunto de ideias, um paradigma vigente, ele vai fazer parte das ciências normais, tá? E aí, quando esse paradigma aqui não for mais suficiente, quando ele não der mais conta de resolver os problemas científicos, né, de responder às questões, né, da humanidade naquele momento, ele acaba entrando em crise, né? E essa crise ela existe até que esse paradigma ele seja substituído por outro, tá bom? Então, é essa dinâmica que faz com que ocorram as revoluções científicas, tá? E esse processo pode levar anos, décadas ou séculos, como exemplo de Aristóteles, né? Foram quase 20 séculos ali de, de uma verdade, né, que era vista e depois viu que não era bem daquela forma, tá? Então é um processo lento e gradual, tá? Então quando o paradigma tradicional ele é finalmente substituído por um novo modelo, por um novo paradigma, por um novo conjunto de ideias que explica melhor, satisfaz melhor os nossos questionamentos, a gente tem a revolução científica, tá bom? Tem um esquema aqui para exemplificar isso, né? Então ciências normais é o paradigma, né, científico vigente, é aquele conjunto de ideias e teorias que é aceito como a verdade da época, mas ele acaba entrando em crise, né? Justamente quando ele não dá mais conta de solucionar os problemas, começam a surgir ali as anomalias, certo? E a gente tem a revolução científica, que é quando a gente tem um novo paradigma que acaba dando conta desses questionamentos e substitui, né, o paradigma anterior, tá? A gente tem essa revolução científica, tem esse novo paradigma, que é o que vai substituir o paradigma tradicional, tá? Então, tem alguns exemplos aqui, eu não vou me prender muito a eles, mas rapidamente, né? A teoria geocêntrica de Ptolomeu, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, e isso foi substituído pela teoria heliocêntrica, né? Onde o Sol ele passou a ser o centro, pelo menos, da nossa Via Láctea, tá? Da nossa galáxia. Um outro exemplo é a teoria da gravitação universal de Newton, que foi substituída pela teoria da relatividade de Albert Einstein, tá? Então, as revoluções científicas, elas são justamente esse fator que possibilita a evolução das ciências. Se a ciência não fosse um conhecimento sujeito, né, a essa falseabilidade, como diz Karl Popper, né, a gente não teria essa evolução das ciências, tá bom? E aí, dentro desse contexto de ciências ainda, tem algo importante que é a bioética, tá? Vocês deem uma lida com mais calma nesse slide. Eu vou dar uma resumida aqui porque o nosso tempo está chegando no fim, tá? Eu não quero tomar muito tempo da próxima aula, mas a bioética é uma nova área, né, que a gente tem dentro da filosofia, né, que ela passa a se preocupar com novos problemas,
né, de uma sociedade evoluída tecnologicamente e cientificamente, tá bom? Então, os avanços científicos eles modificaram, né, a nossa forma de viver e de se relacionar com o mundo, com a natureza, uns com os outros, né? Então, tem alguns exemplos aqui. A medicina, né, que aumentou a expectativa de vida das pessoas, reduziu a mortalidade infantil, trouxe cura para várias doenças que, em outros contextos, seriam mortais, tá? Ah, os avanços científicos e tecnológicos trouxeram melhorias para a agricultura, né, extermínio de pragas, os alimentos transgênicos, uvas sem caroço e etc. Então são várias modificações, né, que vão trazendo facilidades para a vida do ser humano. Só que, né, sempre tem, né, o ônus, né, tem o bônus, mas tem o ônus também, tem o lado negativo. Né? Todas essas mudanças na forma de viver, né, elas trazem impactos das ações humanas no meio ambiente, né, e na vida do próprio ser humano também, tá? Do planeta e do próprio ser humano. E vão surgindo diversas questões, tá? Diante desse avanço das ciências e essas questões elas precisam ser solucionadas, né? E aí a bioética é justamente essa área da filosofia que se preocupa, né, com essas atitudes humanas e os impactos que elas têm, né, no planeta e na vida de outros seres humanos, tá? Por quê? Acaba ocorrendo um paradoxo. Se por um lado a medicina ela evolui para que haja uma melhoria na vida do ser humano, né, os conhecimentos da medicina foram usados, né, nos campos de concentração nazista para matar milhares de pessoas. Experimentos diversos, enfim, uso de substâncias para torturar e tudo mais. Tá? Então, isso vai gerando essa discussão, né, de um uso ético da ciência, de um uso ético da tecnologia. Tá? Então, a bioética nada mais é do que isso. É um ramo da filosofia, né, que busca, né, debater esses dilemas relacionados com os avanços científicos, né, e até que ponto é justo, até que ponto é plausível agir de determinada forma, tá bom? Então é um ramo multidisciplinar, envolve profissionais de diversas áreas, né, a própria população civil, para discutir questões que concernem, né, aos avanços científicos e aos impactos desses avanços na vida humana, de outros seres vivos e no meio ambiente. Então, um exemplo simples que tem aqui, simples, assim, de dizer, tá? Não de debater, é um assunto muito complexo, é o debate sobre aborto, por exemplo, né, que envolve profissionais da área de saúde, da área do direito, né, das leis, da política, a própria população como um todo, né, para participar expondo os seus pontos de vista, né, sendo eles contrários ou a favor. Por quê? Existe algo de ético aqui, é uma vida, e aí, como é que a gente faz? Então a bioética ela surge para tratar justamente dessas questões, tá? E aí, só para a gente finalizar, o último slide, tá, gente? O primeiro a usar esse termo de bioética foi um teólogo alemão, Paul Max Fritz, né, num artigo que ele publicou em 1971, se eu não me engano, que é Bioética, uma revisão do relacionamento ético dos humanos em relação aos animais e às plantas, né? Hoje a gente vê muito isso, né? Será que é justo fazer teste de produtos em animais? Então tem as marcas veganas que assumem o compromisso de não testar os seus produtos em animais e gera todo esse debate de conscientização e de ética, né? Então, a bioética ela surge justamente com esse propósito de revisar, de debater comportamentos humanos que, apesar de provocarem alguma melhoria, algum avanço, eles também trazem alguns impactos negativos para a vida do próprio ser humano, da sociedade e do planeta. Tá? Então, nossa aula ela se encerra aqui, gente. A gente encerra esse capítulo 8 de filosofia, a gente encerra o nosso assunto. Se vocês tiverem dúvida com alguma coisa, falem comigo, tá bom? Mandem no WhatsApp, não tenho receio nenhum. Estou disponível para ajudá-los. E a gente se vê semana que vem, tá bom? O simulado vai estar bem tranquilo, né? A recuperação. Simulado não, a recuperação. Então não se aperreiem. Os slides vão estar no Classroom, todos eles. Então vocês vão ter material para estudar, para revisar. E vai dar tudo certo, tá bom? Mais um cheiro no coração de vocês. Deus abençoe. Uma boa semana.